aí para a gente fazer algumas coisas interessantes aqui. Estou com as ideias loucas, nós vamos fazer o projeto eventualmente. Tá? Mas o pessoal, né, a equipe, é o Fábio Salvador, que é geólogo de formação, ele tem doutorado em engenharia de minérios, engenharia mineral, né, assim. O Marco é engenheiro mecânico, ele é o chefe, né? O Fábio é o chefe do setor, né? Então ele não é um cara que vai ficar no laboratório com a gente, né? O Marco é o chefe da equipe lá da Polícia Federal que está trabalhando com essa parte de edificação de obras de arte. Ele é engenheiro mecânico, mas ele é especialista em obras de arte. Esse cara manja muito de arte, de pintura, ele conhece os autores, ele tem um monte de obras de arte dele mesmo, ele sabe por aí comprando, esse cara é louco. É um cara que entende da área, ele entende da física nossa ainda, né? Daqui a pouco ele vai começar a entender muito quanto a gente, mas a ideia é que esses caras se metem a fazer as coisas que precisam. Né? O Ricardo, ele é químico, né? Esse é o cara que está querendo fazer, está começando a fazer mestrado na geologia aqui, para tentar descobrir aquela composição isotópica da maconha e relacionar com a área geográfica do Brasil. O Fernando é farmacêutico, ele é o cara que faz, por exemplo, todos os testes de drogas que são vendidos lá pela Polícia Federal. Ele roda todos os GSM, todas essas coisas lá. A Janaína, ela é acadêmica da UT, FPR, está fazendo estágio com eles lá, então ela entrou na jogada também. E a Carla, que está sentada aqui de blusa cor-de-rosa, é a minha aluna de iniciação científica aqui do curso de Física, que é quem está tocando essa área por enquanto. Tá? Então eu vou falar um pouquinho do projeto dela daqui a pouquinho. A ideia, então, que a gente vai fazer é as medidas Raman aqui nas obras de arte aprendidas. E começamos com esse cara aqui. Né? A ideia foi, conversando com eles acharam interessante para compor conhecimento, procurar caras que estão vivos ainda. Então foi selecionadas todas as obras de pintores vivos. Né? Fernando Luquezzi é brasileiro, é vivo. Ele foi convidado a vir para cá. Ele foi lá no museu, olhou a obra e falou assim, acho que fui eu que pintei. Mas isso é complicado, porque eles trouxeram já 4 donos de galeria, São Paulo, Rio, e acho que alguém aqui do Curitiba. O cara entrava e falava falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. E o segundo cara falava verdadeiro, 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 falso, falso. Assim, não tinha uma coisa, né? É muito subjetivo. Então o que eles querem aqui no setor técnico é uma coisa que não seja subjetiva. Você pode até ter uma avaliação de uma chama, mas não é isso que vai contar para eles. Eles querem dar um laudo que não seja disputável. Né? Pensa que a gente está falando agora de julho. O laudo que eles querem aqui emitir não pode ser contestado, não deve ser contestado. Seja para bem, seja para ruim, seja para mal. Né? Vai depender do que for. Então a gente começou a estudar 2 quadros do Luquezzi. O Luquezzi, quando veio aqui em Curitiba, só tem um quadro dele lá, então não ia dar para fazer muita coisa. Aí eles conheceram o rapaz, ele trouxe um quadro dele e doou para a Polícia Federal. Está aqui para vocês olharem. Esse aqui fui eu que pintei, trouxe no bolso e trouxe o pincel que eu usei para pintar esse negócio. Vai ser muito louco. Então, com essa comparação, em que eu vou mostrar depois alguns espectrozinhos, Raman, a gente fez uma comparação do quadro certificado com a cobra questionada e saiu o primeiro laudo da Operação Lava Jato com essas medidas feitas aqui na universidade. Tá? A gente tem uma ideia de fazer uma validação da técnica similar da USP, porque a Dalva tem um equipamento lá, mas é uma outra marca. A gente gostaria, então, que nós vamos fazer, já estamos em vias de fazer isso aqui. Eu vou medir 4, 5 amostras, vamos passar para ela. Ela vai medir as 4, 5 amostras e a gente vai olhar se der o mesmo resultado. Se der o mesmo resultado, a gente sabe que não interessa se começa a questionar isso lá, a gente tem sempre a mesma coisa. Isso é muito importante para a gente poder conversar mesmo ali. E a ideia mais ampla seria gerar um banco de dados para a Polícia Federal. Né? Eles querem, o pessoal do setor técnico lá, eles querem que Curitiba seja o centro de excelência de análise de obras de arte no Brasil. Então, se alguém fizer uma apreensão em algum lugar, vou lembrar, vou mandar para Curitiba. Essa é a gana deles. Tá? Por isso que a gente está achando muito interessante, a gente começou a trabalhar com eles, porque eles estão afim de fazer as coisas. E construir esse banco de dados não é um negócio trivial, mas em princípio seria possível aí, conforme a gente vai avançando aí, trabalhando, tem 240 quadros aqui, né? Alguma coisa a gente vai conseguir construir. E uma coisa que é minha, né? Outras técnicas em outros assuntos. Então, as outras técnicas ópticas que não sejam espalhamento não, será que a gente consegue aplicar para outras coisas que sejam úteis para eles? Então, isso é mais uma coisa minha. Bom, esse é o quadro na dúvida. Está lá na parte técnica do museu. A gente pode tirar esse cara do acervo, lá da parte escondida da sala secreta, que eles chamam. Joga aqui para cima para fazer a coleta de amostras, né? Então, ela está armazenada lá. E foi. A gente não pode levar não pode tirá-la de lá e trazer aqui para medir. Né? Então, a gente faz uma coleta de micro vestígio, né? A gente pega uma agulha, a gente uma vez que estão treinados para isso, eles vêm aqui para dizer, quero saber desse verde aqui. Então o cara vai ali, tira uma agulhinha estéreo, abre na hora lá e vai raspando. E
e alguma coisa, a medida que vai raspando, alguma coisa da tinta fica presa na agulha. Fecha a agulha, cataloga e manda para a gente. Então, desse quadro aqui, nós temos 20 amostras diferentes, de brancos, de azuis e não sei o que, e assim foi. E aí a gente leva para fazer o espalhamento rápido. A amostra que ele trouxe, um quadro que ele trouxe, é esse cara aqui. Ele tem quase 2 metros de comprimento, um pouco mais de 2 metros de comprimento, e tem alguma coisa como 80 centímetros de largura aqui, está super compridona. A gente começou a tirar amostras desse lado aqui. Então aqui tira uma foto. Tirar foto do celular é ruim, tá sem não. Mas isso aqui é a cor dele. Só tem azul. Tons de azul, de branco, tem um óculos em algum lugar na janelinha aqui, que está mais ou menos por aqui, que eu esqueci de fotografar. Então a gente comparou pretos, azuis, vários tons, e assim vai indo. Branco, né? Então ele falou um monte de besteira, depois eu comento com vocês. Ele disse que esse azul que ele usa aqui, só ele usa por mim, porque ele foi para a Espanha, eles chamam de azul Barcelona. Ele foi para a Espanha, em Barcelona, foi na loja do cara, e falou: eu gostei muito desse azul. Ele falou assim: eu só tenho isso aqui, ó. Eu falei: eu compro tudo. Comprou tudo e trouxe para o Brasil. Então ele usa esse azul aí para fazer tudo. A gente descobriu que na verdade o azul é o mais sem vergonha do universo. A gente faz a coleta com 5 anos de densidade e depois a gente vai fazer a medida de rama lá no centro de microscopia. No centro de microscopia tem um negócio que é isso aqui, só diagramático. A gente tem um laser, o laser ele é acoplado numa fibra ótica, entra para dentro do microscópio, a amostra fica aqui embaixo. Então, pelo caminho óptico padrão do microscópio, esse laser vai chegar na amostra, é o que vai excitar. Como a lente aqui objetiva, ela focaliza o laser no ponto que eu escolho, ela também serve para coletar a luz. A luz que aquele ponto emite vai ser coletada no mesmo foco aqui e vai ser mandada para cima. Aí ela vai embora aqui para dentro da fibra. Isso aqui vai ser, tem toda uma ótica engraçadinha com os fios para cortar o laser. Isso aqui manda para uma fibra que vem aqui para o espectrômetro. O espectrômetro faz aquela análise e dá o espectro de intensidade desse eixo aqui em função do deslocamento do ramo ou do número de ondas regulares que vocês têm feito. Tá? Aí o que a gente fez lá? Então, eu e a Carla fizemos essas medidas doidas aqui. Então a gente tirou aqui o tal do azul Barcelona, tem um azulzinho que a gente chamou de claro, um outro que a gente chamou de escuro, e basicamente é o mesmo azul. Sim, porque como o cara pinta, ele pega o azul Barcelona e coloca um pouquinho de branco. Ele pega o azul Barcelona e coloca um pouquinho de preto. Agora veja que o azul Barcelona é bem lisinho aqui, e esse outro azul aqui já tem uma barrigona. Essa barrigona aqui significa que tem mais alguma coisa lá dentro. Então por isso que eu digo que a luminescência, a emissão luminosa, pode ser que carregue informação interessante ali. Aí a gente comparou esse cara aqui com a obra questionada. Então a obra questionada está em Q, a obra certificada está em C, então é basicamente o mesmo azul. Tem uma diferença pequena de intensidade, isso aí é relevante. O azul claro de uma e o azul claro da outra também é a mesma coisa, porque é basicamente o mesmo pigmento. Depois a gente descobriu que esse azul aqui está em ressonância com o verde, então é um efeito interessante que faz com que só com o verde eu consiga ter espectro. Se eu trocar um pouquinho de onda, ele vai dar uma coisa um pouquinho diferente. O verde escuro que a gente conseguiu tirar do quadro, é esse cara aqui. A gente não tinha verde escuro naquela obra qualificada, mas o cara trouxe o pincel e tinha verde lá. O pincel era uma lambança de coisa, mas tinha um pedacinho de verde lá que estava grosso, estava bem isolado. A gente mediu o verde do pincel e comparou com o verde. Então esse aqui é o verde escuro do pincel. E a gente compara esse cara aqui depois com o verde do quadro. E o verde do quadro está em pretinho aqui, esse aqui é o verde do pincel, basicamente o mesmo verde. Aqui é a mesma coisa, né? Então tem um verde que o pessoal chamou de verde médio, que é verde escuro. Aí depois, você sabe que cores é um negócio que é complicado, né? Então, a hora que o pessoal ia tirando aqui, mas que verde é esse que eu falo? Aí começou a dar nomes estranhos. Depois agora a gente trocou esse negócio e esquecemos das cores. Agora a gente vai marcar pontos. A gente marca pontos, tira uma fotografia do cara, marca o ponto onde faz a coleta, e aí a gente se vira. Ponto número 1, ponto número 2, não precisa ficar falando de verde claro, verde escuro. Isso não faz muito sentido. Olha esse cara aqui. Então, o verde do pincel comparado com um outro pedaço de verde que nós tiramos lá. Tem as mesmas vibrações, mas ele tem uma barrigona absurda aqui, que é a tal da luminescência. Então, eu vejo que vocês conseguem ver vários piquinhos aqui, uma relação sinal-medida legal. Quando aparece um pouco de luz emitida, ou luminescência, você já perde essa informação aqui, se perdeu no meio do ruído. Então, isso aqui é muito ruim. Quando a gente faz, não seria legal ter luminescência. Mas já que a gente tem, mais para frente eu pretendo explorar isso aqui. Se a forma da luminescência, se eu fizer decomposição aqui, se essa forma da luminescência ela carrega uma informação desse pigmento em particular. Porque ele deve estar misturado com o branco, vocês vão ver daqui a pouco o que acontece com o branco. Esse é o tal do azul Barcelona, em comparação com dois pretos que a gente tirou. Um
preto que apareceu aqui tem exatamente os mesmos picos lá do azul. E tem esse cara aqui, ó, esse cara aqui é carbono. 1340, 1560 é grafite ou carbonáceos, né? Se tiver qualquer coisa. Grafite tem picos mais bonitinhos, mais fechadinhos, a gente vai com cristalino. Esse cara que é bem amorfo aqui, então tem alguma coisa carbonácea lá, um carvão, então baixo e tal. Mas esse cara aqui do meio, né, que é um dos pretos que a gente tirou, ele tem uma mistura de azul com preto. A gente consegue identificar que não é um preto puro. Tem uma coisa? Uma coisa. Deixa eu apertar aqui. Voltei. Aí os brancos. Branco claro é sacanagem. Escuro. Eu também. Tinha um branco que tinha uma tonalidade diferente e assim foi. Né? Mas veja que esse cara aqui não tem informação nenhuma do ponto de vista de ramo. E o outro cara até aparece. Aparece umas coisinhas aqui. Esse cara aqui em 2 minutos. Isso aqui é OH, CH, umas coisas de vibrações leves. Esse cara aqui já deve ser vibrações um pouco mais envolvendo átomos um pouco mais pesados. Né? Porque a gente pensa também que a frequência de ressonância que pode ser comparada com a frequência de ressonância do oscilador harmônico. Lembra que a frequência de ressonância é K de por M. Quanto maior a massa daquilo que está na ponta da mola, menor vai ser a frequência. Então a gente consegue identificar no espectro ramo, falar, esse cara aqui tem que estar envolvendo vibrações de átomos que são mais massivos. E esses caras que aparecem aqui a partir de 2000 e pouco aqui, 2000 e pouquinho aqui para frente, isso aqui são átomos mais leves. Né? Então carbono, por exemplo, é 1340. Por aqui é a vibração carbono-carbono. Então se for para cá, tem que ser menos, né? Mais leve que carbono. Então, sei lá, hidrogênio com carbono, por exemplo, tá por aqui. Um pouquinho mais para baixo cai o H. Então, depois com o tempo a gente vai vendo, essas assinaturas moleculares elas aparecem. Então depois de muita confusão, ele também tem um pigmento colorido que estava no meio do branco. No meio do branco, a gente descobriu que isso aqui é verde misturado com branco. O branco seria essa coisa esquisitona aqui, e isso aqui é o verde misturado com branco, seria um verde claro. Bom, isso aqui tudo foi estudado com detalhes, foi feito um laudo técnico da parte de rama, nós mandamos lá para o pessoal da Polícia Federal. Isso é a parte integrante do laudo. O que eles fizeram também? Análise grafológica da assinatura, pegaram a assinatura do cara, fizeram, se foi pintado antes, foi pintado depois, tudo isso foi feito lá. E mais algumas outras análises de pincelada, chamaram caras com tempo, ver se a pincelada era do cara. Então tem um monte de informações diferentes, mais a nossa informação que ela é quantitativa, que foram compuseram o primeiro laudo. Muitos mais virão, eu digo, porque nós já estamos aqui na mão, né, na sequência dos caras. O Guinhar está morto, mas está lá com a Dalva em São Paulo, mas o Sérgio Teles está vivo. Então a gente tem 5 quadros do Sérgio Teles, então as amostras são guardadas aqui com a gente, eu estou começando a fazer as medidas. E o pessoal foi lá, conversou com o Sérgio Teles. Veja, é sua obra, não é? Eles levam o padrinho e falam, é teu, não é? O cara fala, sei lá. Pintor disso, os pintores dão pitaco nas outras obras também. O cara mostrou lá umas fotos e ele falou, não, isso aqui não é, isso aqui não é daquele cara, não. Isso aqui de certeza que é falsificação, porque aquele meu amigo lá não faz isso. Então, veja como uma coisa é subjetiva. Um pintor dá um pitaco no outro. Bom, então a gente está fazendo isso agora, né? Estamos trabalhando com o Sérgio Teles, e mais para frente a gente vai ver o que mais existe. E existe uma possibilidade, claro, que a primeira ideia nossa aqui é fazer as medidas e lançar esse laudo. Mas a gente já está com a ideia de fazer trabalhos acadêmicos. Né? Assim como a Dalva usa essas informações e ela tem lá, orienta mestrado, doutorado, a gente também pode fazer isso aqui. Né? A Carla está trabalhando com IC, mas nada impede a gente fazer mestrado e doutorado usando todas as obras que estão aqui. Né? O pessoal da Polícia Federal já falou que está liberado, eu posso usar a hora que eu quiser. Com certas restrições aqui. Então, os desafios para essa área, terminando já que eu estava querendo conversar com vocês, para mim, pessoalmente, o meu desafio é utilizar outras técnicas para tentar ampliar essa análise. Né? Então, eu estou achando que a luminescência vai ser mais fácil de medir e preciso de microscopia, que eu vou usar o centro de microscopia, o mesmo alinhamento que te faz medir espalhamento ramo. Se eu for numa outra região espectral, eu meço a luminescência. Então, pretendo fazer isso aqui em breve. E outra coisa agora para mim também, tem que aprender história da arte, porque isso vai acabar sendo obrigatório. Né? A Carla manja muito mais de história da arte do que eu agora, ela está estudando isso, eu sou meio preguiçoso, e eu preciso estudar química orgânica e inorgânica para entender essas coisas, porque se a gente está lá conversando com farmacêutico, químico, com geólogo, que fica falando das infravermelhas, não sei o que, fica meio fora do padrão. A gente tem que aprender essa coisa nova toda aqui, e a gente só vai ganhando bagagem. Né? E eu espero solidificar essa linha de pesquisa do meu departamento, de maneira que daqui a 10, 15 anos ainda tem gente trabalhando com isso aqui em Curitiba. Você está aproveitando que de repente a Polícia Federal vai realmente virar um centro de excelência nessa área.
a gente está envolvido, seria interessante. Então, agradeço a presença de vocês, mas esse trabalho aqui só pode acontecer por conta do setor técnico-científico da Superintendência da Polícia Federal aqui em Curitiba. Eles que abriram as portas para a gente, nos convidaram a abrir as portas, para a gente fazer medida lá se quiser. Eu agradeço a Carla que fez boa parte do trabalho aqui. O Centro de Microscopia aqui nos deixa usar o microscópio. E agradeço ao Centro Acadêmico que faz essa, patrocina essa ideia aqui que foi encampada pelo pessoal aqui da Comissão de Organização. Então, pessoal, obrigadão pela atenção. Espero não ter cansado vocês e estou à disposição aí para qualquer pergunta que vocês tiverem. Tem um tempo para perguntas. Muito tempo. Diga. Tem alguma história de algum quadro assim, que já foi, que ficou famoso, que provaram que é falso? Não, não várias. Aqui, né? Não, tem várias no mundo. Assim, tanto que isso é uma coisa curiosa. Eu não sei exatamente os nomes. O pessoal da polícia sabe que pelo me contaram pelo menos 3, eu já esqueci os nomes. Talvez o dono não queira divulgar também. É exatamente esse que é a história. Então, por exemplo, por que não existe? A tecnologia para você fazer esse tipo de certificação quantitativa existe. Mas o pessoal de galeria não quer. O pessoal de leilão não quer. E quem lava dinheiro com esse negócio também não quer. E o cara quer fazer o quê? Comprar um quadro. Vagabundo diz que paguei 1 milhão por ele. Você tem uma nota fiscal. O dinheiro que você ganhou de uma maneira escusa lá foi transformado numa nota fiscal. Então, você aquele patrimônio que está na tua mão vale R$1 milhão. Embora o quadro valha, sei lá, 5 mil. Então, tem situações aí, mas aqui no Brasil eu não conheço. Eu conheço uma que a Dalva andou fazendo. Ela confirmou. É um cara que tinha comprado um quadro, ele achou que poderia ter um quadro lá, mas no final das contas ela percebeu que não, que era o quadro era real mesmo, não era uma falsificação. O Marco, ele comprou um quadro, isso é ótimo, ele comprou um quadro de um autor, supostamente de um autor nacional. De um paranaense, agora eu não esqueci o nome, não sei se você lembra, aquele quadro que ele levou no Colóquio. Eu não lembro exatamente qual é. Bom, ele comprou um quadrinho lá, olhou, o negócio ia atrás, estava tudo raspado. Quando ele comprou, ele achou o máximo, quando ele foi chegar em casa, ele viu que atrás tinha uma etiqueta do autor raspado. Aí ele achou estranho. Aí o que ele fez? Usou as tecnologias dele lá, ele tem todo um negócio de fazer documentoscopia, começou a olhar, tinha umas fotos de vermelho, não sei o que, e percebeu que estava escrito embaixo. Ele conseguiu descobrir o que estava escrito embaixo, correu atrás e descobriu que era uma obra de um autor holandês, que já morreu não sei quanto tempo, que ela vale, sei lá, 10 vezes mais do que ele pagou pela obra brasileira. Então, alguém pegou a tela e falou que a tela botou a assinatura do Sérgio Teste. Ele botou a assinatura do Sérgio Teste, esse que nós estamos trabalhando com o cara agora, e vendeu como se fosse o Sérgio Teste. Ele comprou o Sérgio Teste, pagou 5 mil reais e descobre que esse negócio vale de 50 a 100 mil. Se voltasse a ser o autor. Então, foi um caso que ele conta, que é um caso de fraude, que foi ao contrário. Então tem. Eu não conheço todas as histórias, não, eu preciso ainda Professor, alguns anos atrás, no seminário da pós-graduação aqui da Física, teve um seminário sobre a polícia científica, que eu acho que foi de São Paulo. Agora teve o seu seminário aqui como seminário da graduação também sobre ciências forenses. Mas todo mundo deixa a maioria dos alunos pensando, que área interessante e tudo mais. É comum, não é incomum no curso você ouvir alunos querendo, e se eu trabalhasse nessa área? Como é que um aluno da física, que não queira ir, por exemplo, terminar o curso, vai para química, que é mais direto, possa trabalhar nessa área no futuro? Pois é, então a ideia seria você tentar fazer concurso, né? Recentemente tinha um concurso aberto para abriu esse ano. Abriu, então. Já fechou. Acho que as provas já foram, né? Então tem que ficar meio de olho para essas coisas. Se você quiser trabalhar em perícia, é uma possibilidade. Como infelizmente os cargos são concursados, tem que ficar meio de olho. Mas, por exemplo, a Janaína está fazendo estágio lá porque ela achou divertido. Alguém conversou com ela, que conhecia fulano e tal, ela foi lá conversar, está fazendo estágio lá no curso, no estágio padrão do curso, está trabalhando na perícia. Então, não sei, ela também prestou o concurso, não sei se ela passou ou não passou, mas a ideia seria tentar entrar por esse caminho. Né? Ou, eventualmente, trabalhar com um grupo de pesquisa que faça isso. O que eu conheço tem 3. Né? Tem um grupo da DAO, que faz química associada com química forense. Tem um cara em Minas Gerais, que não é da física, mas ele acha que de engenharia, mas ele faz também análises diferentes lá, mas que também chega em obras de arte, em
não é exatamente ciência forense, mas pode ser aplicado, ciência forense é mais arqueologia, e de repente vai ter gente aqui. Tem a professora Márcia lá na USP também. Ah, é a Márcia da USP, tá certo. Quadrado perto, todo mundo. Assim, tem muita gente que dá tiros, assim, né? O cara vai e faz. Eu já vi um cara no ciclo fazendo isso, com espectroscopia de fluorescência de raio-x, que é uma coisa que também é utilizada nessa análise de obra de arte, porque ela também te dá uma coisa parecida, né? uma assinatura dos componentes daquilo que ele está medindo. Então você joga raio-x e vê como o material floresce, como ele reemite, né? Absorve raio-x e reemite. Em cima disso você consegue identificar os elementos. Então, foi alguma coisa, mas não era exatamente obra de arte de pintura, era cerâmica. Então, o cara trouxe para cerâmicas incas, lá, porque o cara era peruano, não sei o que. Aí trouxeram e fizeram lá no XDF do Cine. Então, isso foi em 2002, 2001, por aí. Eu lembro que eu estava lá, era o cara, os caras da linha, ele falou, era bem divertido. Então, tem aplicações que são esporádicas, né? O cara fala, acho que eu posso usar essa técnica para fazer uma coisa. Mas não chega a ser uma linha de pesquisa, assim. O cara só trabalha naquilo, ou tem uma linha que só tem pessoas trabalhando naquilo, dedicado, né? Então, isso são poucas pessoas. Existe algum interesse de vocês em estudar mais essa arte indígena? Muito provavelmente sim. A gente estaria ligado com a arqueologia. Né? Então, precisaria ver, por exemplo, quem no Brasil, essa parte de investigação assim, depende muito da área. Né? Então, por exemplo, o pessoal de arqueologia que está trabalhando com essas coisas indígenas locais. Será que alguém tem interesse em fazer algum tipo de comparação de um sítio com o outro? Provavelmente eles nem sabem que isso é possível. Né? A ideia justamente é se a gente consegue fazer um pouco mais de propaganda, né? Talvez atrair essas pessoas. A gente fala, arqueologia, tem muita arqueologia que é de universidade, é acadêmica. Mas tem empresa que é contratada para fazer arqueologia. Tem um amigo que trabalha em empresa de arqueologia. O cara vai ter que fazer uma obra lá, não sei aonde, uma construção muito grande. Dependendo do tamanho da construção e do lugar, você é obrigado a ter um certificado arqueológico, porque o lugar que você vai trabalhar está livre para você poder fazer cavocá-lo. Então, o que acontece? A empresa dela manda, ela foi para Goiás, ficou acho que 15 dias em Goiás, cavocando lá uma área gigantesca e trouxe um monte de cerâmica. E agora ela estava catalogando para ver se esses caras são cerâmicas recentes, são cerâmicas antigas, se tem algum valor arqueológico ou não, para poder sair o laudo e dizer, você pode construir, você não deve construir essa área, agora vai ser tomada pelo governo. Então, essas empresas, por exemplo, poderiam ter uma pessoa, ou tentar fazer esse tipo de análise para comparar, falar, esse aqui é cara que é compatível com o período tal, eu não entendo nada da arqueologia brasileira, pode ser que seja. Né? Essas técnicas poderiam ajudar a dar esse tipo de informação. Acredito que isso pode ajudar no caso de exploração de alguns sítios arqueológicos, pessoas que querem trabalhar no mercado Sim, sim. Outra coisa que Exatamente. Daí que acontece, você está batendo de frente com cartéis. Às vezes pode ser perigoso. Então foi o que o pessoal da polícia falou. Toda aplicação, você quantificar coisas com essas técnicas óticas, elas podem mexer com o mercado negro, mexer com o mercado de interesses, com coisas milionárias, e nem sempre o pessoal está afim. Certo? Claro, eles da polícia têm as suas possibilidades, eles podem fazer. Mas assim, dono de galeria não gosta dessas coisas não. Né? Ele vai comprar um quadro que ele tem certeza que é do fulano de tal para depois vender. Vem o perito, vai lá e fala assim, o cara não vai querer. Então tem uma resistência muito grande. Né? Do ponto de vista policial, sim, isso é bastante procurado em todas as polícias de vários países por aí, principalmente com essa coisa de lavagem de dinheiro com obras de arte. Mas essa coisa de arqueologia também é muito importante. O perito não pode simplesmente calcular, lógico, a polícia pode ver essa turma dele, mas não ser identificado. Provavelmente sim, se ele quiser, sim. Porque o laudo pode sair só com o carimbo da polícia, até que quem assina é o diretor. Então, seria possível. Aí tudo vai depender daquilo que você está mexendo. Esse pessoal não tem muito medo, não. Pelo que eu conheço. Mais alguém tem uma pergunta? Tá, vamos agradecer ao professor Anuês. Quem não quiser fazer pergunta aqui, porque se sente meio com vazio, pode passar na minha sala lá que eu estou sempre disponível para trocar ideias sobre qualquer assunto, seja esse ou qualquer outro que eu possa
conversar com vocês, certo, pessoal? Obrigadão pela atenção mesmo. Pode caçar, professor João. Daí eu queria dar alguns avisos. Primeiro, obrigado por terem vindo a mais um seminário. Lembrando da página do Facebook, onde vocês encontram os links para os vídeos e para onde podem baixar os certificados de presença e ver informações sobre os próximos seminários. E, por último, convidá-los para o próximo seminário, que vai ser daqui a 2 semanas. E, como a gente tinha dito, a gente tenta intercalar tanto os assuntos de física que são discutidos, quanto o fato de serem alunos ou professores. E daqui a 2 semanas, no dia 31 de maio, vai ser um aluno formando da graduação, o Gabriel. E vai ser sobre geometria simplética. E a razão de discutir esse assunto é porque tudo bem, é uma área da geometria diferencial, mas na verdade é muito próxima da física. Surgiu junto com a formulação hamiltoniana da mecânica clássica e também os métodos de Hamilton para geometria, para ótica geométrica. E então esteve sempre muito ligado à física, mas hoje, se você vai lá e abre um livro da biblioteca, ele assume um monte de coisa de geometria diferencial. Então esse seminário vai ser para tornar essas coisas mais acessíveis e discutir a importância para a física da geometria simplética sem entrar em todos esses pré-requisitos, ou seja, de uma forma que vai ser acessível para os alunos de graduação. Então estão todos convidados. O Gabriel vai fazer o melhor para tornar o seminário interessante. Obrigado.